Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu tenho 31 anos, eu sou médico recém-formado, né? Formei no final de 22. Eu passei em psiquiatria para residência médica e tranquei minha vaga. Eu tranquei indo para a aeronáutica como médico voluntário, então eu comecei a servir como médico da aeronáutica este ano. Vou começar contando uma conquista da minha vida, vou falar de algo fora da medicina, porque todo o resto vai ser sobre medicina e essa conquista no final tem muito a ver comigo e até com a medicina também. Há 2 anos eu corri uma meia maratona, né? Para os não corredores, a meia maratona é uma prova de corrida que tem 21 quilômetros e 97 metros. Foi uma conquista difícil, assim, sofrida e muito prazerosa ao mesmo tempo. Por que essa conquista foi importante para mim? A corrida é um esporte muito justo, né? E eu não tenho aptidão para correr, nem meu biotipo é de corredor, eu era sedentário, então assim, eu não tinha facilidade para isso. Mas eu gosto de correr e eu treinei muito, eu corri muito, assim, e deu certo, e hoje eu corro super bem e tal. E depois vim a correr outras meias maratonas, né? E essa conquista diz muito sobre mim por valorizar essa questão do esforço, né? Mais do que o talento em si, o esforço, a dedicação é a ferramenta mais importante para se alcançar objetivos, na minha visão, né? E outra coisa que diz sobre mim, essa conquista, é que eu gosto de me desafiar, eu gosto de coisas que me façam crescer, né? Então, se essa conversa fosse gravada daqui a um ano, provavelmente eu estaria dizendo que eu corri uma maratona, né? Porque meu objetivo para esse ano é correr os 42 quilômetros, né? E para isso já estou treinando. Inicialmente eu cursei engenharia, eu entrei em engenharia de produção na Poli USP aqui em São Paulo. E nunca gostei muito, assim. Só que falavam que depois ia melhorar. Falavam, não, quando eu passar o primeiro, o segundo ano melhora, quando você estagiar melhora. E eu fiz tudo isso. Eu estagiei em startup, eu estagiei na indústria. Enfim, não me encontrava, né? E aí eu fui lá e larguei, faltando 2 anos para terminar, eu larguei a engenharia e fui para medicina. Na medicina, meu currículo é totalmente diferente, assim, né? Da engenharia eu fui para psiquiatria, né? Desde o começo eu queria psiquiatria, fui das ligas de psiquiatria, fui diretor da liga de psiquiatria, minha iniciação científica era em bioética, alcancei várias coisas legais na área, eu apresentei ano passado no Congresso Mundial de Bioética lá em Portugal, assim, teve um monte de coisa legal durante a minha formação. Uma coisa que eu queria ressaltar do currículo é que, apesar de ter entrado na faculdade querendo psiquiatria, eu explorei vários outros caminhos, assim. Para ter ideia, minha primeira optativa no primeiro ano foi de cirurgia. Porque eu falei, cara, eu acho que eu não gosto disso. Mas eu não sei, vamos provar, vamos testar. Aí eu fui, passei um semestre instrumentando, entrando em todas as cirurgias, para no final chegar à conclusão que não é minha praia mesmo, que eu não gosto. Mas assim, eu fiz muito isso, porque a medicina é muito ampla, né? Então eu explorei muitas outras áreas, fui da liga de emergência, liga de pneumo, liga de insuficiência cardíaca, porque eu queria ter certeza que minha praia, o que eu realmente gosto é psiquiatria. E no final, após os 6 anos, eu me mantive fiel, né? A princípio, como eu contei, eu fiz engenharia porque no colégio eu ia bem nas exatas e é um pouco mais raro a galera ir bem em exatas, né? Todo mundo tem mais dificuldade, eu ia bem, eu falei, bom, acho que minha aptidão é essa, né? E aí fui eu cursar engenharia e no final eu descobri que aquilo não me satisfazia, não me trazia contentamento e eu não estava feliz assim. E quando eu estava no colegial eu também pensei em medicina, só que acabei indo para engenharia, né? Aí eu comecei a fazer trabalho voluntário com pessoas, assim, eu vi que meus olhos brilhavam ali, né? Que aquilo me fazia feliz. Falei, poxa, acho que o que eu gosto é de gente, né? De pessoas. E por outro lado, eu sempre gostei muito do lado de ciências, né? Então a medicina me ofereceu isso, o lado humano com o lado de ciência. Então foi perfeito. Quando eu mudei, assim, eu logo me encontrei, gostei muito, mesmo das matérias básicas de medicina, de bioquímica, e assim foi, né? Eu cursei a USP São Paulo, né? Passei na residência lá também, de psiquiatria, então vou ficar por aqui.
foi basicamente, acho que eu já contei um pouco, né? Que eu abri muito o leque, experimentei um monte de coisa, mais em termos acadêmicos, assim, por já ter passado por uma faculdade antes, eu não cheguei, assim, super com a empolgação tradicional de quem acaba de entrar na medicina, do tipo, vou para atlética, vou para todas as festas, vou fazer parte disso e daquilo e de tudo. Não, eu cheguei com uma cabeça mais de já ter vivido aquela fase, eu queria mais estudar, assim, eu gostei de medicina, eu me apaixonei por aquilo, então, assim, meu foco foi mais acadêmico, sabe? Então, eu sempre participei de ligas, comecei uma iniciação científica no terceiro ano, né, em bioética, que eu comentei, e assim eu levei a faculdade. Paralelamente, eu comecei a correr, né, no quarto ano eu comecei a correr. Só que aí entrou a pandemia, né, quando eu estava no quarto ano entrou a pandemia, então na ocasião que eu poderia ter entrado para a Atlética, eu não entrei porque estava fechado, não tinha competição, e eu fiz a corrida por conta própria, assim, né. É difícil, né? Porque eu já sabia que era aquilo que eu queria e as experiências da faculdade elas só me confirmaram assim. O internato é muito bom em psiquiatria lá na USP, tem dois hospitais, né? O IPQ, que é um hospital terciário com casos graves e muito ricos, e tem o hospital universitário, que é um hospital secundário com casos mais comuns assim do dia a dia. Então, eu sempre gostei assim e acabou sendo natural, né? Como eu não ingressei eu ainda não comecei a residência, eu vou focar um pouco mais na questão da aeronáutica, né? Que, assim, eu mesmo, eu ouvia pouco durante a faculdade sobre isso. Eu não sabia bem como era a rotina, o que que a galera fazia, por que que iria para aeronáutica, como que era, né? Então eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu entrei em fevereiro, então, assim, ainda tenho muita coisa para descobrir, mas eu vou contar um pouco de como foi a adaptação inicial, como está sendo a minha vivência hoje e das possibilidades que eu escuto e que o pessoal faz, né? Bom, lá é o seguinte, os primeiros 2 meses pra gente foi de formação militar. O médico, ele não é um civil dentro da aeronáutica. Por mais que a maioria dos médicos fique um ano só, ele não é civil. A aeronáutica faz questão, assim como o exército e a marinha, de que os médicos tenham uma formação militar. O que que isso quer dizer, né? Que nos 2 primeiros meses a gente passa tendo aprendizado sobre os valores militares, sobre os regulamentos militares, sobre até coisas mais do tipo marchar, aprender a marchar, a prestar continência, aprender a atirar, por exemplo. Eu tive curso de tiro, eu cheguei a atirar. Passei uma semana na selva, que foi... Agora, depois que passou, eu vou falar que foi muito legal, mas foi muito difícil, assim. Então a gente tem todas essas coisas, assim, sabe? Nada de medicina nesses primeiros 2 meses. É uma formação, um estágio de adaptação para a vida militar, que é bastante diferente do que a gente está acostumado, assim, né? Aprender alguns valores como disciplina, hierarquia, cuidado com os recursos públicos, afinal, o militar é um servidor público, o que que é uma transgressão para o militar, o que pode, o que não pode dentro do militarismo. Então, assim, é uma formação bem voltada para isso, né? Então, foram 2 meses assim. E aí, nas últimas semanas, eu concluí o treinamento e aí fui integrado ao Hospital da Aeronáutica, né? O Hospital de Força Aérea de São Paulo, que é ali atrás do AMB, perto do Campo de Marte. Lá, como que é a rotina, né? A gente se forma como generalista, né? Então, muita gente, o hospital, ele, ao mesmo tempo que ele é pequeno em relação a hospitais famosos e grandes, ele é um hospital que é bem completo, assim, tem várias especialidades e inclusive a psiquiatria tem lá. Então, assim, tem gente em todas as áreas. Tem gente que está no PS, por exemplo. Muitos vão para o PS. Uns 10, entraram 39 na minha turma, 10 estão no PS, por exemplo. 5 estão na UTI, outros estão na atenção primária e outros em especialidades, por exemplo, cirurgia, GO, dermato. Eu estou na psiquiatria lá, né? Então, assim, as possibilidades são inúmeras, vai do perfil da pessoa.
A carga horária semanal é de 30 horas. Então, por exemplo, quem está no PS faz 2,5 plantões, ou sei lá, 3 plantões uma semana e 2 plantões na outra. Quem está em ambulatório, como eu tô, acaba distribuindo essas 30 horas de outra forma. Ou fica, enfim, todas as manhãs, ou fica de manhã e de tarde alguns dias e outros dias só de manhã, enfim. Mas cumpre-se 30 horas. Lá, como que é a rotina, né? Eu tô no ambulatório de especialidade, né, que é o de psiquiatria. Uma parte que é muito interessante da aeronáutica, e acho que das outras forças armadas, pelo que eu converso com os colegas que estão fazendo também, é que é um ambiente muito seguro, muito supervisionado, assim, você nunca tá sozinho lá. Muito diferente da realidade do recém-formado, que é meio assustador, assim, você pegar um carimbo, um CRM e dar plantão, por exemplo. É completamente diferente da realidade acadêmica. A realidade acadêmica, em muitas faculdades, você tem muito menos mão na massa. Você, como aluno, é natural, você não é o responsável no final, não é você que carimba. Sempre tem alguém para quem perguntar, e no mundo real aí, que eu também dou plantão em PS, em outros lugares, não é assim. Eu procuro muito ir para lugares que eu sei que tem uma retaguarda, que eu sei que tem gente mais experiente, mas a realidade é que muitas vezes o recém-formado ele se depara com situações as quais ele não está preparado, né? E na aeronáutica não é assim. Na aeronáutica sempre tem alguém mais experiente que você. Eu, por exemplo, eu estou atendendo na psiquiatria com supervisão. Seria quase como um ano de residência ou até um ano como interno, em que você atende e qualquer dúvida você tem a pessoa mais experiente para discutir. Então, assim, isso é muito bom e isso é uma coisa que atrai as pessoas quando se formam para ir para as Forças Armadas, porque é um excelente primeiro ano de trabalho, assim, porque esse medo que a gente tem, essa falta de experiência que é natural, ele ajuda a aeronáutica ou as Forças Armadas ajudam a gente a ter uma transição mais suave de aluno para médico, porque existe um abismo entre esses dois mundos, assim, quando a gente sai da faculdade. Então, é um ambiente seguro, com especialistas, com gente experiente, e isso é muito bom, assim, né? É muito legal porque você tem uma vivência muito próxima com os colegas, né? São 39 médicos que entraram comigo e esses 2 meses de treinamento militar é muito intensivo. A gente passa uma semana junto na selva e fica uma semana morando no quartel e tá sempre junto todo dia. Então é muito bom. Os vínculos que se formam são muito legais, assim, né? A aeronáutica, por exemplo, a gente tem alimentação lá, tem toda a estrutura, é muito completo, sabe? E sobra bastante tempo. O bom é que, assim, são 30 horas semanais, então sobra bastante tempo para atividades pessoais, assim. Eu trabalho em outros lugares, dou plantão em PS de clínica fora e faço ambulatório geral de clínica também. Às vezes trabalho em ambulância, enfim, coisas que recém-formados fazem, né? E tem bastante tempo livre, sabe? Isso é muito interessante, porque você consegue ter essa base nas Forças Armadas e direcionar o resto do seu tempo como for mais legal, como você preferir, assim. Outra coisa que dá para se dedicar a questões pessoais, assim, coisa que um R1 é muito difícil, dependendo do que você vai fazer, você não vai ter tempo para muita coisa. Esse ano eu tô treinando para maratona, comecei a fazer um curso de teatro uma vez por semana, tô lendo, que é uma coisa que eu adorava e que na faculdade e no internato eu já não conseguia fazer, e trabalhando, assim, é muito bom, sabe? É muito seguro, você tem uma estabilidade. Na aeronáutica, a gente atende tanto os militares quanto os dependentes, então é muito comum, assim, o ambulatório é muito comum, você vê queixas comuns, de uma complexidade em geral, baixa a moderada, claro que vão ter os casos graves, mas o geral é de baixa a moderada complexidade. E vez ou outra a gente tem que se atentar a algumas peculiaridades militares. Por exemplo, um piloto ele não vai poder tomar medicações psiquiátricas que outros pacientes poderiam, porque pode comprometer a capacidade dele de pilotar. Ou um paciente com risco de suicídio, eu tenho que ver se esse cara tem uma arma, porque
ele tem uma chance muito maior de ter uma arma do que um civil. Então, essas coisas precisam ser levadas em conta, né? Vamos lá, o seguinte, primeiro pró, é, trabalhar como médico das Forças Armadas é a única forma de você trancar uma vaga na residência, e eu queria muito isso, porque assim, os últimos anos de faculdade são muito desgastantes, muito cansativos, vem mais uma jornada cansativa pela frente que a residência, eu ainda vinha de uma outra faculdade, né, da engenharia, então eu queria muito dar uma pausa esse ano para descansar a cabeça, sabe? E também porque eu queria fazer um pé de meia, de trabalhar um pouco, porque depois que entra na residência a bolsa é pequena, a vida fica mais corrida. Então eu queria muito essa pausa de um ano, assim. Então esse foi o principal ponto que fez com que eu quisesse ir para as Forças Armadas. O segundo é que é um excelente ambiente para ser um primeiro emprego, sabe? Porque quando a gente sai da faculdade de medicina, eu pelo menos, eu sinto que você sai um pouco cru, assim, um pouco sem aquela vivência prática. Por mais que tenha um internato, é diferente a responsabilidade do interno da responsabilidade de um médico. Tem um abismo, assim. E é assustador. Para mim, pelo menos, deu medo. Os primeiros plantões deram medo e até hoje eu acho que é desafiador. Então, o ambiente da aeronáutica é um ambiente seguro, com retaguarda, com especialista, com gente mais experiente, sempre do seu lado. Então, assim, você não passa perrengue, isso é excelente, assim. A gente não tem muita essa ideia, mas quando se forma, é outro mundo, outra responsabilidade, é muito diferente, sabe? Então, eu gosto desse ambiente como um primeiro emprego, eu acho que me traz muita segurança. Um dos contras é o salário, assim, que é relativamente baixo, se você for pensar para a realidade da medicina aqui em São Paulo, pelo menos, né? As 30 horas semanais, o pagamento é aproximadamente 7 mil reais. Tem alguns benefícios, 13º, férias, mas gira em torno desses 7 mil. E isso, aqui em São Paulo, se eu fizesse 30 horas de plantão fora, eu ganharia mais, com certeza. Outra coisa que pode ser negativa também é porque as questões do militarismo. Tem gente que simplesmente não gosta, não se adapta, não quer, não concorda com, por exemplo, os valores militares, que são hierarquia, disciplina, padronização. Por exemplo, eu não vou trabalhar com a roupa que eu quero, ter uma farda, uma roupa específica, branca, e eu tenho que estar com ela alinhada, passada, tudo certinho. Minha barba, por exemplo, que eu nunca fiz a barba, hoje eu faço todo dia porque tem que fazer. O cabelo no padrão militar e esse tipo de coisa. E assim, mas vai da pessoa. Eu acho que tem muitas dessas coisas que podem ser positivas, que eu extraio como aprendizados e valores para aplicar até em outras áreas da minha vida, mas tem gente que não se adapta. E na realidade eu ainda não sei se eu vou me adaptar completamente, assim, porque eu poderia ficar como temporário 8 anos. E a decisão se eu vou continuar mais um ano ou não é ao final deste ano. Então, eu estou aproveitando, eu estou gostando, eu estou vivendo as coisas, e no final do ano eu decido se, poxa, esse padrão de vida, esse modo militar, eu me adequo a ele ou não. Se eu achar que sim, beleza, eu continuo. Se não, eu fiquei um ano, foi uma experiência e eu saio, assim. Então, essa é uma coisa que talvez tenha gente que tenha dificuldade, que é com o militarismo em si. Eu vou até abrir alguns itens aqui. Bom, é muito pouco falado isso ao longo da faculdade, né? Isso no sexto ano, o que que aconteceu? Existe uma palestra que foi feita na minha faculdade por militares das três forças, né? Aeronáutica, Marinha e Exército, para explicar como que era o serviço, né? No caso, a USP precisa ver qual que é o local da sua faculdade. A USP e as faculdades de São Paulo fazem parte da segunda região militar. Dessas, tem algumas faculdades que os alunos têm a obrigação de ir lá e ou manifestar interesse ou dizer que não querem servir, que são as chamadas faculdades tributárias, né? Eu até estou com a lista aqui, e aí o aluno ele deve ver se a faculdade dele tem essa parceria com as Forças Armadas e se ele tem que se alistar. Por exemplo,
a USP, a Unifesp, a ABC, PUC Sorocaba, PUC Campinas, Unicamp, Marília, Unesp, Taubaté, as faculdades de Santos, Uniluz e Lusíadas, Santa Casa, são faculdades que os alunos têm obrigação de prestar esse processo, seja para dizer que querem ou que não querem. Mas, se sobrarem vagas, os alunos dessas faculdades vão ter que preencher obrigatoriamente. Eu fui como voluntário, mas, por exemplo, sobraram vagas em Guaratinguetá, que as pessoas não quiseram ir para lá. E aí foram chamados os alunos dessas faculdades, eles foram obrigados aí. Tem muita gente que foi servir, muita gente não, a minoria foi servir obrigado, né? Acho que de 150 vagas, uns 110 foram voluntários e uns 40 foram servir obrigados. E o pessoal que não é dessas faculdades que eu mencionei pode servir como voluntário. Por exemplo, no hospital que eu tô, que é o mais concorrido, dos 39, deve ter pelo menos uns 6 que não são dessas faculdades que são obrigadas a fazer o processo seletivo. É gente de outras faculdades que se voluntariou, fez o processo do mesmo jeito que eu fiz, que eu expliquei aqui, e que no final entrou, assim. Então, é só olhar no link para seguir o cronograma e fazer a entrega de documentos, que dá para médico de qualquer faculdade prestar, entendeu? Só que essas faculdades que eu falei são obrigados a prestar o processo. É só essa a diferença. Como que é o processo, né, para fazer? Antigamente uma prova. O meu ano foi o primeiro que não teve essa prova para entrar. É baseado no currículo. E o currículo do recém-formado ele é meio pobre, porque não tem como ter feito muita coisa, né? Eu vou ler alguns dos itens aqui. Por exemplo, pós-graduação. Difícil a gente ter, né? Diploma de conclusão de curso presencial com carga superior a 40 horas. Às vezes eu coloquei ligas, por exemplo. Eu coloquei várias ligas e estágios que eu fiz. Isso contou ponto, sabe? Produção acadêmica, autoria de livro, autoria de capítulo de livro ou de artigo científico. Eu tinha artigo também, isso contou ponto. Experiência profissional, prática profissional na área indicada. Eu coloquei acho que ligas e congressos, mas o principal foi liga e a produção acadêmica. E essas coisas somam pontos e de acordo com seus pontos você escolhe sua vaga. Por exemplo, esse hospital que eu tô é um dos mais concorridos, porque é em São Paulo, é um baita hospital bom, assim, então é bem concorrido. E aí você escolhe o lugar que você quer ir de acordo com a sua pontuação. Isso é uma coisa. A outra é por idade. Por exemplo, quando não preenche as vagas, são convocados os alunos dessas faculdades que eu falei e os mais novos são os primeiros a serem chamados, tá? Aí depois eu vou até deixar o link na descrição para terem uma ideia melhor de como que é o processo seletivo. E aí precisa ver também para a região militar de cada um. Eu sou da região de São Paulo. Mas, por exemplo, para quem está em Minas ou no Rio, cada região tem o seu processo, mas que basicamente é muito parecido com isso que eu falei aqui, tá? E em relação à média salarial, né? Isso também era uma coisa que ninguém falava durante a faculdade, nem lá fora, nem como é no mercado, e que dirá nas Forças Armadas, né? Na aeronáutica, você entra como aspirante oficial, né? E aí, no meio do ano, você vira segundo tenente, que é o primeiro cargo de oficial, tá? Que já assim, no meio da pirâmide hierárquica, já é um nível bem razoável, mas é o primeiro cargo de oficial. E o salário, ele é por volta de R$ 7.000, né, para essas 30 horas semanais. E aí a média salarial desse ano, que você tranca e fica no serviço militar, para alguém que vai trabalhar de forma razoável, assim, fica esses R$ 7.000 com 30 horas, e se você der mais 2 plantões na semana, você vai ter uma carga de 54 horas, que não é pouco, mas também não é o fim do mundo, assim, dá para fazer e ter uma vida fora da medicina, né? Você vai acabar dando 8 plantões por mês, o que na realidade de São Paulo dá perto de, sei lá, uns R$ 10.000, com 7.000 da aeronáutica, acaba indo por aí, 17, 20 mil reais, algo entre 15 e 20, eu acho que é um valor bem razoável, assim, para alguém que vá trabalhar sem viver no hospital, né? Sem dar plantão todo dia. Eu
Não sei, eu fui tão feliz na minha graduação em medicina que eu acho que eu não teria feito nada diferente, né? Pode parecer clichê, mas é verdade. Eu me dediquei muito nos primeiros anos e foi muito bom. O pessoal fala, mas não serve de nada, bioquímica, imunologia, patologia, assim. Eu discordo um pouco disso, porque, assim, nos últimos 2 anos eu foquei bastante na prova de residência, né? E, e aí realmente você esquece muito do que você estudou nos primeiros anos para passar na residência, assim, é bem diferente do que você vê. Mas hoje em dia eu tenho uma base muito boa para, sei lá, quando eu encaro alguma coisa desconhecida, ou vou pegar uma doença que eu não vejo há muitos anos, eu tenho uma base de fisiopatologia muito boa para entender o que eu estou fazendo, assim. Se eu pegar um caso de lúpus, por mais que eu não lembre, assim, da fisiopatologia, se eu sentar para estudar, eu vou entender, assim, com muito mais facilidade do que se eu não tivesse dado atenção aos primeiros anos, sabe? Isso vale para todas as doenças. A fisiopatologia, estudar isso ajuda muito quando você quer aprender ou você quer relembrar, porque a gente não grava tudo. Medicina é muita coisa. Então, assim, acaba servindo como uma ferramenta. Então, para quem está começando, pode parecer clichê, mas vale a pena investir nos primeiros anos, sim. Não só na parte de semiologia, como de estudar ciência básica, sabe? Porque depois que você se formar, vai ser sua ferramenta para aprender qualquer coisa, assim, né? Então, claro, no quinto e sexto ano eu foquei só residência, questão, prova antiga e tal. Você fica um pouco alienado da medicina, você fica voltado para uma prova. Mas é bom ter essa base depois para você exercer. A medicina é uma coisa que eu valorizo muito, sabe? E eu acho que é isso. Essa é a minha experiência como médico recém-formado e agora aspirante oficial da aeronáutica. Tem sido muito interessante, muito intenso e muito desafiador também, que é um mundo novo que a gente escuta pouco durante a nossa graduação, mas que vale a pena saber um pouco mais, porque é um caminho muito interessante para o recém-formado, assim. A realidade do recém-formado, a realidade profissional, eu acho que está cada vez mais difícil com a enxurrada de faculdades que estão abrindo e de alunos se formando. Vem sendo cada vez mais difícil, as condições de trabalho muitas vezes não são boas, assim, então começar nas Forças Armadas pode ser uma opção muito interessante pro recém-formado. E acho que é isso, no mais, estou à disposição para quem tiver dúvida, pode mandar mensagem, vou deixar meu contato, e é isso. Espero que tenha ajudado aí e aberto mais uma porta para quem está se formando. É isso, um abraço e até mais.